Exclusivo da CNN, uma apuração da CNN sobre aquele e-mail, o Pentágono pedindo ali medidas criativas para a guerra contra o Irã. Vamos agora de crise migratória na Europa. O fluxo de migrantes no norte da África, ali no Marrocos, mas que tem um território que pertence à Espanha, o território de Ceuta, colocou em evidência o problema enfrentado pelos enclaves de Ceuta e Melilla. Agora, por que a gente chama de enclave? O que são esses dois territórios? O Diego Pavão vem explicar para a gente quais são esses desafios. Bem-vindo, Diego. Obrigado, Elisa. Bom dia para você e para quem acompanha o live. Bom, primeiro, o que é um enclave? Um enclave nada mais é do que um território, parte de um país que é totalmente cercado por outro país. No norte da África existem dois enclaves ali na região do Marrocos. Ceuta, na verdade, e Melilla. Na verdade, eles não estão totalmente cercados pelo Marrocos porque eles têm uma saída para o mar, os dois estão no litoral, mas se convencionou chamá-los de enclaves. E eles enfrentam um grande problema que tem a ver com a geografia, onde eles estão posicionados. Por isso, vamos ver um mapa que a gente preparou. Ótimo, sobre como eles estão localizados, onde eles estão localizados e por que é tão problemático. Então a gente tem o lado da Espanha, o lado do Marrocos, o Estreito de Gibraltar, o Mar Mediterrâneo e aqui os dois territórios. Ceuta e Melilla são territórios pequenos, tá? Para a gente ter uma ideia, Ceuta é mais ou menos do tamanho de Fernando de Noronha e Melilla seria algo como 8 vezes o Parque do Ibirapuera aqui em São Paulo. Eles têm cada um mais ou menos 80 mil habitantes. Um deles tem mais, 85, 87 mil, mas mais ou menos 80 mil habitantes. Por que eles são tão visados pelos imigrantes? São territórios, são uma forma, na verdade, de chegar a um território europeu sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo. Aliás, atravessar o mar Mediterrâneo. Então, esses imigrantes, eles conseguem chegar aqui e, eventualmente, eles conseguem pedir asilo para irem morar do outro lado, na Espanha. Por isso que chegar a esses territórios, porque são territórios espanhóis. Ou seja, quem nasce aqui é espanhol, tem os mesmos direitos de, por exemplo, quem nasceu aqui em Madrid ou em Barcelona. Essas pessoas, esses imigrantes que querem chegar aqui, eles chegam com esse objetivo de uma vida melhor e aí chegam com o objetivo também de pedir asilo, alegando que o país deles, por exemplo, está em guerra ou que eles estão sofrendo algum tipo de perseguição, enfrentam pobreza, fome, etc. Bom, existe um problema em relação à segurança desses dois enclaves. É claro que a Espanha, do lado espanhol desses enclaves, consegue fazer a segurança muito rígida. Tem ali muros imensos, tem medidas de segurança sofisticadas, câmeras, sensores. Só que a Espanha, na verdade, não consegue controlar a segurança do lado que não é espanhol, que é o lado do Marrocos. Não existe como a Espanha ter uma patrulha do lado do Marrocos, porque isso interfere na soberania do Marrocos, então é muito complicado. O que foi feito então? A Espanha passou a pagar milhões e milhões de euros para o Marrocos investir em segurança no entorno dessas duas áreas. Por mais que a Espanha consiga controlar, às vezes, a questão dos imigrantes pularem a cerca, atravessarem, a Espanha não consegue controlar, por exemplo, a movimentação de imigrantes ao redor desse território. Ou seja, existem acampamentos de imigrantes do lado do Marrocos que já ficam ali preparados para conseguirem pular a cerca e entrarem nesses dois enclaves, especialmente em Ceuta. O problema é que a Espanha não consegue controlar esse outro lado, então paga para o Marrocos, terceiriza de certa forma a segurança nesses dois territórios. O problema é que o Marrocos não reconhece a soberania espanhola nesses dois territórios. Ou seja, se nessa relação tensa que os dois países têm, a Espanha faz algo que não agrada o Marrocos vai lá e afrouxa a segurança do lado dele, permitindo que esses imigrantes consigam atravessar. Ou seja, na prática, a Espanha tem um território que é dela, mas que ela não consegue controlar 100% a segurança, só do lado dela, e a segurança do lado do Marrocos acaba sendo afrouxada às vezes por causa dessa relação um pouco volátil entre os dois países. Diego Pavão atualizando a gente, explicando sobre essa questão migratória e lembrando que tem a reunião da União Europeia prevista para amanhã, para falar justamente sobre isso. Mais de 70 pessoas morreram só nesses dias agora recentes, nesses dois territórios espanhóis. Diego Pavão, muito obrigada. Obrigado, Elisa. Até mais.